E hoje a nossa equipe encontra-se na unidade de emergência do Agreste, aqui em Arapiraca. É que nos últimos dias, um fato vem chamando a atenção nos relatórios aqui da unidade de emergência. São vários casos e vários registros de queda da própria altura. São números alarmantes. Tem dias que o número de casos envolvendo queda da própria altura supera outros atendimentos aqui na unidade de emergência. E hoje viemos aqui para conversar com o doutor Vanderly Rezende. Doutor, nos relatórios diários aqui da unidade de emergência, a gente tem se deparado com altos números da questão de queda da própria altura, com muita frequência. Às vezes, tem dias que é maior esse atendimento do que outras causas aqui da unidade de emergência. Esses casos de queda da própria altura acontecem em acidente doméstico ou ocorrem fora de casa? Essa é a queixa relatada na entrada, então é feito como queda da própria altura. A grande maioria é dentro do seu ambiente, mas existe também as questões externas. A pessoa está, por exemplo, dentro de casa, escorregou no tapete, caiu no banheiro, né? Não tem aquele, foi tomar banho, um banheiro molhado, não tem aquele tapetezinho adequado feito com plástico, com emborrachado e que dá firmeza nos pés, as pessoas caem. Escorregou no tapete, é criança que está brincando, tromba uma na outra, ou então cai mesmo do sofá, né? Então, quando chega aqui, a história, não, é porque caiu. Então, é porque caiu. Mas aí caiu o quê? Ele estava no andaime, estava... Não, ele estava na própria altura e caiu, né? Por trás disso, às vezes, existem outras patologias. O número chama atenção, realmente. 10 mil atendimentos em 1 ano e 2 meses... é para chamar muita atenção. Mas isso é o leigo, né? Ele traz porque caiu, né? Ele traz porque caiu. Quando chega aqui, é que vai ser triado e aí vai ser visto o motivo desta queda. A gente tem um número grande de acontecidos em pessoas idosas, e que é compreensível também. Mas a gente tem todas as faixas etárias. Certo? Para você ver, do 0 aos 15 anos, nós tivemos 2.750 casos. Acima dos 60 anos, de 60 até mais de 100 anos, que a gente chega a atender pacientes de 100 e poucos anos aqui, né? Foram 2.800. Então, assim, nesses extremos de idade, a gente tem um número muito parecido. Então, assim, não há uma prevalência. Existem, sim, as causas é que são diferentes. Por exemplo, a criança, vamos dar um exemplo. A criança está brincando, tromba uma na outra, cai, bate a cabeça e aí forma aquele famoso galo. A família traz, pensando num traumatismo craniano, alguma coisa que pode ter um comprometimento neurológico, né? Então, assim, nas crianças, geralmente é isso. Ela está brincando, ou ela está correndo dentro de casa, ou ela está pulando em cima do sofá, pulando em cima da cama, e cai, bateu cabeça, todo mundo imagina que pode ter algum comprometimento neurológico e vem. Doutor, quando as quedas da própria altura necessitam de atendimento, os pacientes ficam internados? Há casos que as pessoas acabam ficando permanentemente aqui? O prazo, a durabilidade, a duração desse paciente aqui? Então, como eu digo, queda da própria altura não é diagnóstico médico, é relato do paciente. Quando ele é atendido, então ele vai saber a real causa daquela queda. Por exemplo, vou citar para você. A pessoa que tem um AVE, que é um acidente vascular encefálico, o famoso derrame, ele não fica em pé. Ele cai. Ele chega aqui como cai. Quando vai ser atendido, aí ele vai ser diagnosticado como um AVE, um derrame, né?
popularmente conhecido como derrame. Então, esse vai ficar internado vários dias no hospital, certo? A criança, ela caiu e ela teve uma fratura craniana. Vai depender muito do que ele apresenta. Geralmente, ele tem só o hematoma lá subgaleal, que é o famoso galo, né? E aí ele vai ficar, ele pode acontecer de ser liberado na mesma hora, ou aí vai depender de como é que ele apresentou, se ele apresentou vômitos, se ele apresentou perda de consciência, se ele apresentou convulsão, se ele apresentou tontura. Então, dependendo do que ele apresentar, ele vai ser submetido a exames, aí ele pode ficar em observação durante 6 horas, 12 horas, ou, dependendo do que foi que aconteceu, passar dias aqui dentro e sair sequelado. Né? Porque, de repente, ele teve um traumatismo crânioencefálico, fez um hematoma, tem que ser submetido a uma cirurgia neurológica de urgência e passar dias aqui no hospital. Mesma coisa do idoso. O idoso, ele chama muita atenção, porque o idoso ele tem as questões, e como eles tomam muitas medicações, e às vezes eles tomam sempre um anticoagulante, mesmo que seja o AS, ele toma continuamente. Então, assim, a tendência de ter sangramento é maior. E se ele bate a cabeça, a tendência dele fazer uma hemorragia no intracraniano é maior. O idoso, ele tem uma particularidade que é que a gente, quando envelhece, o nosso cérebro vai diminuindo. Então, vai sobrando mais espaço dentro da calota craniana para juntar sangue. E fazer, até que venha fazer uma pressão, que ele tenha uma convulsão, ou que ele tenha uma perda de consciência, e que ele venha sofrer uma queda, às vezes leva dias. Então, tudo vai depender da causa. Ele pode ficar aqui em observação, que geralmente essas crianças ou mesmo ficam 6 horas de observação, 12 horas de observação, e são liberados para casa, até liberados na própria hora. Como também ele pode, se ele teve um AVC, se ele teve uma hemorragia intracraniana, ele vai ficar internado, vai se submeter a uma cirurgia. Então, assim, ele pode ficar desde essa observação até ficar dias aqui dentro. Ele pode sair tranquilamente para casa, como ele pode sair sequelado. Né? E por isso a gente tem esse número muito grande de quedas. Né? Antes as pessoas caíam e ficavam por lá mesmo. Hoje elas vêm para o hospital porque já tem uma certa orientação, né? Já vê falar muitos casos. E aí a pessoa pensa sempre no neurológico, na questão neurológica. Mas, além da questão neurológica, a gente também tem que ver as questões outras das fraturas. Entendeu? Porque, às vezes, a pessoa, quando cai, ela perde a consciência. Ela cai sem defesa nenhuma. Né? Às vezes, ela não tem uma lesão neurológica, mas ela tem uma fratura. Existe uma fratura que é do punho, que é muito conhecida, né, chamada fratura de Cullis, que é muito comum nas mulheres, porque as mulheres estão em casa, elas caem, e aí elas apoiam a mão. Então, quando você tem consciência, você apoia para cair. E, às vezes, da forma como você apoia, né, o seu osso pode fraturar. E as pessoas mais idosas, elas têm os ossos mais porosos por conta da osteoporose e fraturam com mais facilidade. Às vezes ele vem com a família pensa na causa neurológica, quando chega aqui ele tem uma fratura. Né? Então, vai depender muito do que ele vai apresentar no exame médico. Né? A queda da própria altura em si é um leigo. É diagnóstico, é o que ele informa para chegar até o hospital.